Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sobre a vida de todos vocês. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, o nosso Deus, o Deus tripessoal que se faz presente aqui de uma maneira especial, pactual, graciosa a todos nós. Igreja, abram, por favor, as Sagradas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Com muita reverência e atenção, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, por que existimos? Por que fomos feitos? Qual o propósito maior da nossa existência? O apóstolo Paulo, aqui nessa carta, e principalmente dos versículos 3 até o versículo 14 do capítulo 1, ele responde, melhor dizendo, estas indagações. Ele vai mostrar para nós que fomos feitos para louvarmos a Deus, que devemos louvar a Deus devido à nossa salvação e que devemos louvar ao seu Filho, porque é por intermédio de Jesus Cristo que todas as bênçãos de Deus chegam até nós. Então, é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã com vocês. A razão da nossa existência, meditando nesses 3 pontos. Primeiro eu quero ver com vocês aqui o entendimento do contexto desse capítulo, dessa doxologia de adoração ao nosso Deus. No texto grego original, o que nós temos é uma frase única, uma única sentença com 202 palavras. A Almeida Revista e Atualizada, que é a nossa tradução, a que nós utilizamos, ela conseguiu captar muito bem o que está lá no texto original. Vejam que o máximo que temos aqui é uma vírgula ou um ponto e vírgula, mostrando que quando Paulo escreveu essa passagem bíblica, ele estava adorando o Senhor, falando das bênçãos do Senhor para nós, só que ele ia falando e fazendo isso, citando bênçãos após bênçãos, quase sem respirar, quase sem dar uma parada. Então ele foi fazendo isso até chegar no versículo de número 14. Tem um comentarista bíblico chamado William Hendricks. Ele diz que esse texto, ele se compara a uma bola de neve, uma bola, que aquela bola pequena, ela vai descendo de uma colina e ela vai crescendo até ela ficar imensa. Assim é esse texto de Efésios. Nós estamos diante de uma doxologia, de um hino de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a razão da nossa existência é que fomos feitos para louvarmos a Deus. E por que isso é importante nós sabermos? Muitas pessoas sabem que foram feitas para louvar, mas elas não sabem a quem devem adorar, a quem devem louvar, a quem elas devem exaltar. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta à igreja de Roma, ele disse que as pessoas, ao invés de adorarem ao Criador, estavam adorando a criatura, estavam fazendo imagens de escultura. Agostinho de Hipona, na época da patrística, ele disse que o nosso coração é incansável. Incansável é o coração do homem até que encontra repouso em ti. Ele comparou o nosso coração a uma flecha que ela está em constante movimentação, só que ela errou o alvo. O alvo era a glória de Deus, a adoração ao Senhor, só que ela passou a adorar outras coisas. Ela passou a adorar a criatura, a adorar os homens, a adorar os ídolos do nosso coração. Por isso que esse texto é extremamente oportuno a todos nós, porque nós ficamos sabendo quem nós devemos adorar. Nós devemos adorar a Deus. E por quê? Primeiro, porque Ele é Deus.
porque não existe ninguém acima dele. Devemos adorar a Deus, e devemos adorá-lo também, diz aí no versículo de número 3, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então, adoramos a Deus porque Ele é Deus, e adoramos a Deus por aquilo que Ele nos fez. Olhe para o versículo de número 3, veja que o texto, ele começa dizendo que Deus ele é bendito. Olhe para o texto que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito, ela significa digno de louvor. Deus é digno de louvor, de ser adorado, exaltado, enaltecido, engrandecido. Ele deve ser elogiado. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que ele é digno de ser elogiado. Por quê? Porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Essas bênçãos espirituais, elas contrastam com as bênçãos materiais. Por quê? As materiais são efêmeras, são passageiras, mas essas espirituais, elas permanecem. E aí a pergunta que nós devemos fazer é: quais são essas bênçãos espirituais que Deus nos abençoou? É a bênção da eleição, é a bênção da predestinação, é a bênção do chamado eficaz na tua vida, é a bênção da regeneração, do novo nascimento, do arrependimento, da fé, da justificação pela fé, da adoção de filhos, é a bênção de Deus na santificação, no qual Ele está fazendo de nós pessoas parecidas com Jesus Cristo, é a bênção da glorificação, que ainda que a glorificação não tenha chegado, mas já é certo que nós seremos glorificados em Cristo Jesus. Então, é sobre essas bênçãos que Paulo está dizendo que Deus é bendito, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu acredito que nós podemos aqui resumir essas bênçãos espirituais dizendo que é o Pai que nos escolheu, é uma das bênçãos, é o Filho que nos redimiu, e é o Espírito Santo que nos regenerou. Essas são as bênçãos espirituais. Agora, percebam, amada igreja, observe isso que está muito claro no texto, que todas essas bênçãos que o apóstolo Paulo ele vai mostrar, por exemplo, ele vai mostrar do versículo 4 até o versículo 7, a bênção do Pai. Depois, ou melhor, do 4 ao 6, a bênção do Pai. Do 7 até o 12, as bênçãos do Filho. E o 13 e o 14, as bênçãos do Espírito Santo. Após ele descrever essas bênçãos, ele termina cada uma dessas bênçãos com uma expressão de louvor. Olhem para o verso 6, ele diz: para louvor da glória de sua graça. Versículo 12, para louvor da sua glória. E o versículo 14, em louvor da sua glória. Ou seja, ele está mostrando que tudo que a Trindade faz por nós e já fez por nós é para a glória dele. É tão somente para a glória dele. Deus não fez por obrigação, Deus não fez porque nós merecemos, mas Deus nos salvou para a sua glória, para o seu louvor, para o seu deleite. É isso que as Escrituras nos mostram. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o primeiro compromisso que Deus tem é consigo mesmo, é com a sua glória, é com a sua reputação. Há um texto maravilhoso lá em Ezequiel capítulo 36, que diz assim: dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome. Deus salva por causa da sua glória, Deus revela a sua ira por causa da sua glória, Deus é glorificado no céu, Deus é glorificado no inferno, Deus é glorificado na saúde, Deus é glorificado na doença. Tudo que Ele faz para a sua glória. E Paulo está mostrando isso aqui em uma doxologia: louvem a Deus, porque Deus, Ele é digno de glória. Então, primeira coisa, nós fomos feitos para louvarmos a Deus.
E o segundo ponto é que nós temos vários motivos para fazermos isso. Não somente por quem Ele é, o Deus Altíssimo, mas por aquilo que Ele fez por nós. Nós devemos louvar a Deus pela nossa salvação. Olhe mais uma vez para o versículo 3, por favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é Pai do nosso Senhor Jesus e também é o nosso Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa tradução, ela não é a melhor tradução para a palavra abençoado. No texto grego, o texto não está dizendo que o Senhor nos tem abençoado, mas a ideia é, Ele já nos abençoou. Porque o texto está no passado como algo completo, como algo já consumado. Então, Ele já nos abençoou com todas essas bênçãos. E quais são essas bênçãos, amada igreja? Paulo ele vai mostrar aqui, a partir do versículo de número 4, as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho e as bênçãos do Espírito Santo. Então, olhe para o verso 4, que começa com a bênção do Pai dizendo: assim como nos escolheu nele. Deus faz escolhas. Deus escolheu você cristão, dentro de uma raça humana caída. Ele te escolheu para a salvação. Agora, vejam que o texto, ele é muito claro, ele traz muitos detalhes sobre a eleição. Diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, o Senhor não está hoje escolhendo pessoas. O Senhor não está hoje observando o que as pessoas estão fazendo e mediante esta onisciência, então está fazendo escolhas. Não, o texto diz que Ele já escolheu. O texto diz que Ele já planejou, que Ele já executou todas estas coisas lá na eternidade. Lá em Apocalipse, capítulo de número 17, fala de algumas pessoas que vão adorar a besta, de algumas pessoas que vão se dobrar diante da besta, e esses são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, já havia um livro, há um livro, cujos nomes dos eleitos estão lá. De maneira então que é um contrassenso, uma contradição, quando algumas pessoas oram assim: Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Escreve agora. Você já deve ter visto isso. E aí a pessoa, ela se arrepende, escreve o nome, ela desvia, o nome é apagado, e assim fica de uma forma sucessiva. Não, meus irmãos. O Senhor já escreveu, e aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida são salvos, em nome de Cristo Jesus e para a glória dEle. Agora olhe para o texto. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Ele viu bondade em nós? Porque Ele olhou para nós e viu pela sua presciência o que iríamos fazer, e mediante esta previsão Ele nos escolheu? Não, meus irmãos, o texto não diz isso. O texto diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele não te escolheu porque você era santo, Ele te escolheu para você ser santo, para você ser parecido com Jesus Cristo, para você refletir a imagem verdadeira de Deus, que é a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eleição não leva à licenciosidade, eleição não leva a uma vida de pecado, mas eleição vai levar a uma vida de santidade. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para você ser santo, e Ele te escolheu nele, em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o eleito do Pai, e nós fomos escolhidos para estarmos juntos com Ele. Então, só com essa bênção aqui, nós já deveríamos nos alegrar, nós já deveríamos exultar em nosso coração, porque o Senhor nos escolheu, mesmo nós não merecendo nada da parte dEle. A prova disso está no verso 6, que diz: para louvor da glória de sua graça. Graça. Graça significa favor imerecido. Não nos escolheu porque merecemos.
e não nos predestinou porque nós merecemos. Olhe para o verso 5, por favor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. A segunda bênção do Pai é que o Pai nos predestinou. Predestinar quer dizer que Ele já fixou, Ele já projetou o fim de todas as coisas. E Ele nos predestinou para quê, amada igreja? Para sermos filhos, filhos adotivos, em Cristo Jesus por meio dEle. Jesus é o Filho unigênito do Pai, e nós somos filhos também do mesmo Pai por adoção. De maneira então que isso já nos faz pensar que nem todos são filhos. Nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo, você é filho da ira, você é filho da desobediência. Sob você permanece a ira do Senhor. Então essas são as bênçãos do Pai. Agora, quais são as bênçãos do Filho? O Pai na eternidade, preste muita atenção, Ele deu os eleitos para o seu Filho. E o seu Filho, quando Ele encarnou, quando Ele veio aqui e Ele viveu no lugar desses eleitos que o Pai deu a Ele. Ele morreu por esses eleitos, Ele fez a obra que o Pai confiou a Ele fazer. O verso 7 diz, no qual temos a redenção. Redenção, Paulo estava imaginando aqui, um mercado cheio de escravos. Vamos pegar aqui nós aqui. Um lugar cheio de pessoas escravizadas, presas. Só que não presas fisicamente, por correntes, por grilhões, mas presas moralmente pelo pecado. Era assim que nós nos encontrávamos. Jesus, ele disse que todo aquele que peca é escravo do pecado, e nós estávamos assim. Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós estávamos nessa situação. Mas olhe mais uma vez para o verso 7, que diz, no qual, ou seja, em Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue. Nós fomos libertos, soltos pelo sangue de Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. O texto fala mais. O texto diz que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Ou seja, os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro, todos eles já foram perdoados. Todos. Você consegue imaginar isso, meus irmãos? Quem é que pode nos oferecer tamanha graça, tamanha bondade? Saber que você, se depender de você mesmo, você não vai conseguir agradar a Deus, mas pelos méritos de Cristo, você tem a remissão dos seus pecados. Resumindo, em Cristo nós temos a redenção, em Cristo nós temos a reconciliação, um lar estava bagunçado, e o que nos separava de Deus? O pecado, mas Cristo veio para resolver isso. Em Cristo nós temos a propiciação, Deus estava irado, e ao invés de derramar a ira dele sobre você, ele derramou sobre o Filho dele, e em Cristo nós temos a justificação pela fé, pecados perdoados, e a justiça de Cristo imputado a todos nós. Essas são as bênçãos do Filho. Mas Paulo, ele não se cansa de falar, e quase sem conseguir respirar, ele agora vai falar das bênçãos do Espírito. Olha a lógica bíblica. O Pai escolheu você, deu você para o Filho então morre por você, mas enquanto o Espírito Santo não aplicar esta salvação em você, você continua como perdido. Por exemplo, existem muitas pessoas no mundo que são eleitas do Senhor, foram redimidas pelo Senhor, mas ainda estão mortas nos seus delitos e pecados, porque estão aguardando aquele momento que o Espírito Santo vai chamá-las, que o Espírito Santo vai dar vida, vai regenerar, vai aplicar a salvação na vida delas. É isso que diz aqui o verso 13. Olhe para o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que o Espírito fez por nós? O Espírito nos marcou, o Espírito nos selou como propriedades exclusivas de Deus. Você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence a Deus. Você tem a marca de Deus em você, que é a marca do Espírito Santo que te selou. E Deus, não se dando por satisfeito de tantas bênçãos a nós, Ele diz que o Espírito Santo nos foi dado como penhor, ou seja, como uma garantia de que quando Cristo voltar, Ele vai voltar para buscar aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E deixa eu lhe fazer uma pergunta: o Espírito Santo habita em você? Habita em você, igreja? O Espírito Santo está em você? Então não duvide da tua salvação. Não duvide da sua salvação. Porque quem tem o Espírito Santo, olha a palavra do Senhor, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Ou seja, é uma garantia de que quando o Senhor voltar, Ele voltará para buscar a sua propriedade. Então, é certa a nossa salvação. Por isso que ele termina o verso 14 dizendo: em louvor da sua glória. Como não exaltar a Deus? Como não enaltecer o Senhor? Só se você estiver morto em seus delitos e pecados. Só se o Espírito Santo não habitar em você, meu irmão. Então, fomos feitos para louvarmos a Deus. Devemos louvar a Deus pela nossa salvação. E em terceiro e último lugar, devemos louvar ao Filho de Deus. Sabe por quê? Porque todas as bênçãos de Deus, elas só chegam até nós por causa de Jesus Cristo. Somente por causa de Jesus Cristo. Eu quero que você olhe para o texto. Várias vezes nós vamos encontrar aqui em Cristo, ou nele, para Ele, por meio dEle, no amado, pelo sangue. Várias vezes você vai encontrar isso. Porque todas as bênçãos de Deus só chegam até você, não por você mesmo. Não como você em um fim em si mesmo, mas por causa de Cristo. Cristo é a porta da bênção de Deus para a nossa vida. É por causa dEle. E tão somente dele, meu irmão. Por isso que se você não está em Cristo Jesus, você não tem as bênçãos de Deus. Se você não está em Cristo Jesus, você está amaldiçoado. Mas se você está em Cristo, você é um abençoado do Senhor. As bênçãos de Deus chegam até nós. Paulo está mostrando na própria estrutura da carta. A carta está dividida, capítulo 1 ao capítulo 3, a união com Cristo. Capítulo 4 ao capítulo 6, como aqueles que estão unidos a Cristo devem andar. Então, tudo está apontando para Cristo. Por isso que a Bíblia toda fala sobre Cristo. Por isso que os cânticos devem falar sobre Cristo. Por isso que a pregação, se é pregação, ela fala sobre Cristo. Ela não fala do homem, não fala do pregador, ela fala sobre Cristo. Ela louva e exalta e enaltece aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de glória. Por isso que o cristianismo, ele é exclusivista, sim. Não é Jesus Cristo mais as tuas obras, não é Jesus Cristo mais algum santo, não é Jesus Cristo mais nada além dele, é tão somente Cristo o louvor, a glória para todo sempre. Porque existimos? Porque fomos feitos? Fomos feitos para louvarmos a Deus. Devemos louvar a Deus pela nossa salvação. E devemos louvar ao Filho de Deus, porque é por Ele que as bênçãos do Senhor chegaram até nós. Entre esse ano, 2024, se Deus quiser, muita coisa aí pela frente aí, independente das demandas da tua vida, mas com esses pontos em mente. Glorifique a Deus aonde você estiver, no trabalho, na faculdade, no emprego, no concurso que você vai tomar posse esse ano, na faculdade,
no esporte, aonde você estiver, louve e exalte ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Feche seus olhos. Querido Deus, ó Senhor, obrigado pela nossa salvação. Obrigado, Pai, por ter nos escolhido, Filho, pela redenção, Espírito Santo, pela aplicação da salvação em nós. O Senhor é bondoso, é misericordioso. Poderia ter feito conosco o que fez com os anjos, não deu oportunidade aos anjos caídos, não deu uma segunda chance, mas aprouve ao Senhor usar de graça conosco. Por isso, Deus, esse culto é para o Senhor, a glória é para o Senhor, a honra é para o Senhor. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.